Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 27. Vamos ao texto. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Algumas traduções aqui dizem um côvado à sua estatura ou um momento à sua vida. Irmãos, vamos falar de preocupação? E falar de preocupação nos leva a meditar sobre o mal do século, que é a ansiedade. Então, para darmos continuidade a este devocional, eu quero iniciar dizendo: pare de se preocupar. Como assim, pastor? Você está querendo dizer então para eu parar o que eu estou fazendo, largar de mão? Não, não é isso. Mas eu estou querendo que você entenda esta palavra como um convite para abandonar uma preocupação excessiva. Vamos entender o contexto? O autor deste evangelho é Mateus, o Levi, que era um publicano que se tornou discípulo de Jesus. E os publicanos, nós sabemos que eles prestavam serviço para o Império Romano. Eram judeus que, porém, trabalhavam para o Império Romano, por isso sofriam muitos preconceitos. O objetivo deste evangelho, ao ser escrito, ele foi direcionado principalmente para os cristãos judeus. Por isso que ele apresenta Jesus como o Messias prometido. Esse dado nós podemos ver no capítulo 1 de Mateus, onde apresenta ali a árvore genealógica de Jesus, provando que Jesus vem de uma descendência real, no caso de Davi. Por isso que este evangelho conecta muito com as profecias do Antigo Testamento. O capítulo 6 de Mateus, ele faz parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como alguns preferem chamar, que este sermão inicia lá no capítulo 5 e tem o seu desfecho no capítulo 7. Aliás, é o maior discurso de Jesus registrado nos evangelhos. E o que este sermão aborda? Ele fala como deve ser a vida do discípulo no reino de Deus. Veja que este sermão, ele apresenta um contraste de como o discípulo vive no reino de Deus e como o homem vive o seu mundo natural, as circunstâncias. Mas se nós somos discípulos de Cristo, nós então não estamos mais presos a uma realidade mundana. Nós estamos presos a uma realidade de reino. E na realidade de reino, nós já temos um rei, nós já temos um pai. Então, ele trata de atitudes internas e externas. E por que Jesus fala dessas realidades? Porque o povo judeu, nesse momento, ele estava vivendo sob domínio do Império Romano. Então, como eu disse, por exemplo, Mateus, ele era um publicano que prestava serviço para o Império Romano. Então eles enfrentavam pressão política, eles enfrentavam uma cobrança de impostos muito severa. Isso gerava insegurança econômica, gerava insegurança social. Tudo isso o povo estava vivendo naquele contexto histórico. Muitos trabalhavam duro apenas para garantir o sustento diário. Talvez tudo isso que eles passavam, você também passa, meu irmão. Você sabe o peso que há nas suas costas de tentar levar um pouco de conforto para a tua família. Por isso que Jesus, ele fala tanto de comida, bebida, vestes, necessidades básicas. É o que diz, por exemplo, o versículo 25 do capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido?
Isso eram pontos de insegurança daquele povo e que, na verdade, não mudou, meus irmãos. O ser humano, quando ele vê afetado a sua alimentação, a sua moradia, o ser humano, ele não consegue viver situações de fome, frio. Ele não consegue, mas ele vive. Eu não estou aqui negligenciando essa realidade porque há pessoas que passam fome, há pessoas que passam problemas de moradia. Mas isso afeta de forma sensível o desenvolvimento do humano. Então Jesus está falando disso, porque essas eram as inseguranças que eles estavam passando. Havia uma mentalidade muito forte também de preocupação com o futuro, porque eles estavam preocupados com o que haveriam de comer, de vestir. E nós também andamos assim ansiosos. Por quê? Porque as condições que eles estavam vivendo ali eram instáveis, eram vulneráveis. Eles estavam sob o jugo do Império Romano. Outra coisa, eles tinham muita ansiedade sobre o sustento. No mundo antigo, para vocês terem uma ideia, não havia seguridade social, né? Eles não tinham plano de saúde, eles não tinham aposentadoria. Então eles tinham medo de faltar o básico. E torno a dizer, hoje há famílias, pessoas que passam também por este medo. Então, o que Jesus faz nesse sermão, que inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 7? Jesus confronta essas preocupações. Jesus apresenta o Pai. Diante de necessidades como fome, falta de abrigo, falta de sustento, ele apresenta o Pai Celestial. Porque Pai que é Pai cuida. Porque o Pai conhece as nossas necessidades. Por isso que ele apresenta um Pai Celestial que cuida das aves, cuida dos lírios, que é o que diz em Mateus capítulo 6, do versículo 26 ao 30. Olha o que diz. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? E aqui, Cristo traz um dado de um pai e traz um dado, a fé. No versículo 27, ele faz uma pergunta, que é o tema do nosso devocional. E qual de vós, com todos os seus cuidados, pensa aí, tudo que você faz no seu dia, para o seu cuidado, qual horário você sai da sua casa para trabalhar? Qual horário você retorna? Pense aí, como que é a sua carga de trabalho? Quantas horas você pode, né? Eu vou dizer aqui pode, dedicar ao seu almoço, porque tem pessoas que abdicam do horário de almoço. Quantas horas extras você faz? Pensa aí. Porque o versículo 27 está falando disso. E qual de vós, com todos os seus cuidados, pense em todos os seus cuidados, tudo que você luta, todo o tempo de vida que você emprega para ganhar mais vida. Olha o que o versículo diz. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Aliás, côvado era uma medida no mundo greco-romano que ia do cotovelo até o dedo do meio, que era aplicada aos homens. Mas o côvado também era uma medida de horas, de dia. Por isso que em algumas traduções traz o côvado. Mas, trocando em miúdos, explicando, quem pode aumentar um dia em sua própria existência depois de um dia de trabalho? Ninguém. Então aqui o convite é trocar a ansiedade de uma busca por cuidados pela fé, que é o que diz o versículo 30. Homens de pequena fé. Jesus está convidando aquele povo a trocar a ansiedade, a trocar essa busca desenfreada por estrutura pela fé. Não é ser negligente, mas é ser equilibrado.
É saber que essa ansiedade nada vai mudar, nada vai acrescentar. Jesus aqui, ele não condena o trabalho. Ele não condena o planejamento. E eu entendo que tem pessoas que vivem uma vida sem planejamento e colhem o fruto disso. Eu entendo também que há pessoas que não trabalham e colhem o fruto disso. Jesus não está condenando o trabalho, é bíblico. Olha o que diz o Salmo 128, versículo 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. O trabalho é bíblico. Cristo aqui não está condenando o trabalho e o planejamento, eles são necessários, mas ele está criticando a ansiedade desordenada, uma preocupação com o amanhã que na verdade só está roubando a paz de hoje. E quanto mais andamos preocupados, quanto mais andamos ansiosos pelo que haveremos de comer, de beber, de vestir, isso revela a falta de confiança em Deus. Então o que Jesus está nos convidando? Troque a ansiedade pela fé. Você tem um pai que cuida. É por isso que o sermão do monte, ele vai culminar logo após. Nós chegamos no versículo 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós também precisamos entender que o sermão aqui é sobre discípulos, é sobre reino. Então, se você é discípulo, se você busca o reino de Deus, o que você primeiro precisa buscar é o reino do Senhor. Sabendo que, se você é discípulo, o que precisa ser primário na sua vida é o reino de Deus. E talvez nós estamos perdendo a fé, porque nós estamos preocupados com o que havemos de comer, o que havemos de vestir. Torno a dizer que Jesus aqui não está negligenciando o planejamento e o trabalho, mas ele está dizendo: olha, aonde está o teu coração? Quais são as primícias da tua vida? Torna a dizer, Jesus está falando com discípulos. Jesus está falando sobre reino. Então, se você busca viver o reino de Deus, é necessário nós fazermos uma reflexão. O que está sendo primário na nossa vida? Jesus, mais uma vez, ensina que a preocupação excessiva nada muda. Torna a dizer, a preocupação com o amanhã excessiva só rouba a paz de hoje. Nenhum esforço, meu irmão, ansioso pode prolongar nossa vida. Nenhuma ansiedade pode resolver os problemas que só Deus pode cuidar. Só Deus nos dá o crescimento. Só Deus nos dá saúde. Só Deus, como diz a palavra em Lamentações, renova as suas misericórdias sobre a nossa vida. Se hoje o Senhor te deu a graça de abrir os olhos, de se levantar da cama, é porque existe um propósito de Deus. Olha o que diz o Salmo de número 4. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só Deus nos faz, meus irmãos, deitar e dormir e habitar em segurança. Não há nada que nós possamos fazer que aumente segurança, proteção em nós. Olha o que diz o Salmo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não foi a força do seu braço, meu irmão. Não foi. Então, ao invés de viver consumido pela ansiedade, porque nós precisamos pensar, se estamos lutando tanto para ter conforto, para termos sustento, quem está conduzindo essa relação de consumo? Eu estou consumindo as coisas que eu luto para ter, ou estou me deixando ser consumido por elas? É aquela história. Você está morando em sua casa e frequentando o seu trabalho, ou você já trocou? Você está frequentando a casa e morando no trabalho? Há de se pensar. Você está morando em sua casa e frequentando o trabalho, ou você inverteu? Você está morando no trabalho e frequentando a tua casa? Porque talvez o desejo de ter um certo conforto te faz hoje
morar no trabalho. Há de se pensar. Somos chamados a confiar em Deus, que cuida dos detalhes da nossa vida. E quais pontos nós podemos aplicar com este versículo? Quando surgirem preocupações sobre saúde, finanças, futuro, família, meu irmão, respire. Há coisas nas nossas vidas que são circunstanciais. A morte é circunstância. Enfermidades são circunstâncias. Não tem como. Aquele que trabalha fica doente, aquele que não trabalha também fica doente, irmãos. Então, primeira coisa, respire. Respire. Talvez o monstro não é tão grande assim. Segundo ponto, não adianta só parar. Ore entregando a Deus aquilo que está te afligindo. Aquilo que nós não conseguimos lutar com as nossas forças, precisamos pedir auxílio do Senhor. Por isso, ore. Entregue ao Senhor. Reconheça que você é fraco. Reconheça que nem tudo está no controle das tuas mãos. E graças a Deus que não está no controle de nossas mãos. Porque como diz aqui Mateus capítulo 6, versículo 27, ninguém pode acrescentar um côvado à sua estatura. Ninguém consegue acrescentar um dia na sua própria existência. Então o controle não é nosso. Não acha que está sobre suas mãos o controle, porque não está. Terceiro ponto, faça a sua parte com responsabilidade. O sermão do monte não é um convite para você permanecer parado. É sobre você fazer com responsabilidade, entendendo seus limites, entendendo que há deveres também, mas não carregue o peso sozinho. Vinde todos vós que estão cansados, fadigados. O chamado não é para quem está parado, o chamado é para quem está fadigado. É para quem se cansou de uma vida de luta. Esse é o convite. Parado você não se cansa, meu irmão. Não pense que Deus negligencia as suas lutas. Não pense que Deus ignora os seus esforços. Deus não ignora. Mas Ele convida você também a descansar. Ele quer compartilhar esse peso com você. E o quarto e último ponto. Lembre-se, viver no presente, um dia de cada vez. Viva o hoje, meu irmão. Por isso, viva o hoje. Vai comer? Coma hoje. Sinta o sabor da comida. Abraça sua esposa, abraça o seu filho. Dê risada, converse. Faça as coisas que você gosta. Ore a este Deus, leia a palavra, tenha vida. Talvez nós estamos procurando viver sempre o dia que virá e esquecemos de viver o hoje. Viver o hoje nos fortalece a confiança em Deus, sabendo que o hoje Deus proveu e amanhã o Senhor proverá. Da mesma forma que proveu hoje. Versículos que nós podemos trazer. Filipenses capítulo 4, do 6 ao 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E a paz que excede todo entendimento. Por isso, meu irmão, recebe daí. Não sei onde você está realizando, fazendo esse devocional, mas recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que agora adentra a tua vida, o teu coração, te livrando de toda ansiedade, de toda preocupação exagerada, essa paz que te leva a compreender que há um Pai, que você é filho, e esse Pai cuida de todas as coisas, cuida de tudo que é necessário, esse Pai que te dá saúde, esse Pai que redobra a fé, a força em ti. Aleluia! 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós temos um Pai que cuida de cada detalhe. Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. O nosso sustento vem do Senhor. Veja que ele diz, jamais permitirá que o justo venha cair. Mesmo
você tendo uma vida justa, tendo uma vida reta, saiba que é o Senhor que te sustenta. Saiba que você não chegou aonde chegou porque você é justo. Porque diante do Senhor não há ninguém justo. O Senhor te sustenta. Mateus capítulo 6, versículo 34, e aqui eu encerro. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Por isso, meu irmão, que a preocupação, que a ansiedade dê lugar à fé. A fé. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este dia. Este dia que nasce, que é o reflexo da tua bondade e da tua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustentou e nos deu a graça de mais um dia. E nós te apresentamos este dia, Senhor, todas as decisões, tudo que nós precisamos resolver. Pai, nós já te louvamos pelo sustento, nós já te louvamos porque temos o que vestir. Pai, nós já te louvamos pela nossa casa, pela nossa moradia, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, por tua misericórdia. Arranca de nosso coração, ó Pai, toda ansiedade. Arranca de nosso coração, Senhor, todo o desejo de obter um controle que jamais será nosso. Pai, que nós possamos no dia de hoje, ao exemplo desta palavra, abrir mão da ansiedade e confiar. Aumenta a nossa fé, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.